Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo nos enriqueça na graça e no conhecimento. A lição de hoje é a belíssima lição 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Vai cair exatamente dia 12 de dezembro, no dia da Bíblia. Lição 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Eu sou o professor Daniel Ramos e essa é a sua escola bíblica dominical online, o apóstolo Paulo, lições bíblicas adultos. Vamos já para os momentos derradeiros desse trimestre maravilhoso, praticamente um presente do pastor Elianai Cabral, né? Texto áureo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. A verdade prática: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e dos males e das heresias. É interessante porque heresia é algo que parte do pressuposto de dentro do cristianismo, né? Não existe heresia fora do cristianismo. Toda heresia é dentro do cristianismo. Ou seja, a pessoa se diz cristã e, em nome da fé, engana as pessoas com falsos ensinamentos. O primeiro tópico da nossa lição vai trabalhar a ortodoxia versus heterodoxia. Orto versus hetero, né? Doxia, de doxa, né? Doxa quer dizer opinião, né? Ou perspectiva. Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender as preocupações paulinas com a invasão das heresias às igrejas locais. Na língua grega do Novo Testamento, evidentemente, a palavra tem como prefixo ortos, e significa o que é direito, reto, certo. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. Então, a definição técnica da palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com princípio ou doutrina. Na teologia, eu não gosto desses termos, teologia cristã. Eu, particularmente, não reconheço teologia fora do cristianismo. Se teo é Deus, logia é estudo, teologia é o estudo de Deus, logo eu teria que dizer que existe Deus fora do cristianismo. Nas outras religiões não existe teologia, existe discurso religioso, é outra questão, não é teologia. É mesmo gosto de falar, grita alto, desce para baixo, sobe para cima, não tem como. É mesmo para aparecer aqui na frente a igreja cristã. Não existe fora do cristianismo igreja. A igreja ela é cristã e ponto. Existe a igreja evangélica e a igreja católica, mas igreja cristã, se é igreja é porque é cristã. Não existe igreja fora do cristianismo e nem teologia fora do cristianismo. Então, recapitulando, na teologia o termo refere-se ao modelo bíblico das sã palavras. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Você pode ser uma igreja católica, você pode ser uma igreja evangélica, você pode ser uma igreja tradicional, você pode ser uma igreja pentecostal. Antes disso tudo, nós somos uma igreja apostólica, porque se nós formos uma igreja apostólica, tá valendo. O resto é apenas sobrenome, como diz a história. O prefixo da palavra heteros significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente. Oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. É interessante como no Novo Testamento toda heresia é classificada como doutrina demoníaca.
nunca carnal, nunca mundana, né? Sempre demoníaca. 1 Timóteo 4:1. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, permanecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Ficou bem assim conceitual, né? O que é ortodoxia, o que é heterodoxia, em suma, né? Ortodoxia é aquele que é uno. E heterodoxia é aquilo que é diverso. É por isso que o casamento ele é heterossexual, né? Ou seja, tem há uma diversidade ali entre o casal de sexo. Um é de um jeito, outro é de outro jeito. É isso que está dizendo. Um casamento não pode ser ortodoxal. Eu não sei por que eu toquei nesse tópico aqui, mas na hora que eu estava lendo as palavras me veio pra gente não misturar as coisas, né? Veio essas perspectivas na minha mente, né? Heterogâmica, heterodoxia, ortodoxia. Interessante. Vamos lá. Desculpa aqui o meu momento de delírio, a gente vai prosseguir. Prometo ficar mais sério. A ameaça à corrupção doutrinária. Eu imagino que isso aqui é o coração da lição de hoje, né? O segundo tópico. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1:3. Aqui a palavra para outra é heteros, diverso, ou seja, uma doutrina diversa que nós estamos ensinando. Ou seja, a doutrina é apostólica. A igreja pode ser pentecostal, mas a doutrina é apostólica. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina, como aqui nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Este zelo para preservar-se na sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiram contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Atos 20, versos 29 e 30. Você viu aqui, o problema da heresia está dentro do cristianismo. O problema da heresia não é uma coisa exterior à cristandade, mas dentro do cristianismo, dentro da igreja. Ou seja, os lobos disfarçados de ovelhas estão dentro do rebanho. As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Aliás, esse problema judaizante nós temos até hoje, né, gente? O problema judaizante, o problema filosófico, né, até hoje. Quando você vê igrejas com comportamentos judaicos, né, ou judeus dentro delas, é completamente estranho. Eu fui pregar numa festa um dia e naquela cerimônia de abertura, que foi o primeiro dia, teve a entrada das bandeiras, negócio que é um momento cívico, né? É muito bonito. Aí o pessoal colocou lá também a entrada da arca e teve que tocar o shofar, né? Que na verdade para mim aquilo ali era um berrante, não era um shofar não. Mas enfim, teve que tocar o shofar, entrou o pessoal vestido, uma cena assim, sabe? Tirou Nossa Senhora de cima do andor e colocou a Arca da Aliança. Então, é uma coisa completamente desconexa ao cristianismo. Não existe essa cerimônia lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, apenas no Antigo Testamento, porque faz parte do contexto do texto, né? Mas na igreja apostólica, dentro da doutrina apostólica, na igreja primitiva e sua doutrina apostólica, não tinha essas coisas, vê se você percebe. Então, dentro desse conceito, nós temos que imitar essa igreja, a ponto de saber que se Paulo, Pedro, Tiago e João estivessem na nossa igreja hoje, fizessem uma visita, eles ficariam à vontade, porque saberiam que estão na igreja que eles fundaram. Do contrário, nós não somos a igreja que os apóstolos fundaram. Isso é muito sério. Então, tem muita influência, né? Vestir pano de saco, andar descalço, o propósito de pano descalço. É complexo essas coisas, gente, porque não tem isso na igreja. A igreja não tem esse comportamento. Os apóstolos não fazem esses propósitos. Se eles não fazem, eu também não faço. É simples assim. Nas igrejas como a de Corinto e de Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. É bem o estilo de Jezabel, né? Jezabel não quer destruir
ao culto ao Deus de Israel. Ela quer inculturar coisas que não fazem parte do culto ao Deus de Israel. Ela quer misturar a coisa. Isso é um problema gravíssimo. Lá na carta lá das igrejas, né? Lá nas igrejas da Ásia, uma das igrejas vai receber isso, né? Mas tenho contra ti que toleras Jezabel no meio de vocês. Jezabel não quer destruir necessariamente a igreja. Ela quer que a igreja fique aí, só que inculturada a coisas que não pertencem ao cristianismo. Ou seja, paganismo, sincretismo e por aí vai. Outros traziam a bagagem religiosa do legalismo judaico aliado ao gnosticismo. 1 Coríntios 1:12. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus e em nome dela vivem sim licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica. Liturgia judaica é liturgia judaica, liturgia cristã é cristã. Tem homem aí subindo em cima do púlpito para pregar com aqueles... Eu esqueci o nome que fala, aqueles... Parece um cachecolzinho branco assim, com aquelas listas, com o chapeuzinho. Me fugiu a memória agora o nome dessas coisas. Também não me interessa, não faz parte da minha tradição. Então, não tem nada a ver, toca o berrante aí, a voz do noivo, nem dá preguiça com essas coisas aí, irmão, você não tem noção como é que eu fico com preguiça. Diante dessas coisas todas, o autor vai dizer, olha, confundem também a liturgia cristã com a judaica, confundem a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e ela deve obedecer ao ensino que é do Novo Testamento. Toda a escritura é válida? Sim. Toda a escritura é canônica? Sim. Toda a escritura é santa? Sim. E ninguém se discute. Isso não se discute em lugar nenhum. Mas toda a escritura tem que ser lida e relida, vista e revista à luz do Novo Testamento. Todo o texto, Antigo e Novo Testamento, tem que ser lido à luz da apostolicidade da fé. É por isso que a igreja é apostólica. Não basta ter nome de igreja apostólica, tem que viver a fé apostólica. No tempo de Paulo havia os mestres falsos que promulgavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Colossenses 2:8. Aí que a gente mais vê na internet, né? Esse pessoal quer fazer sensacionalismo. Não que eu sou contra você postar cultos, postar trechos importantes de Deus operando. Tem que fazer isso mesmo, é bonito. Mas aí você vê as coisas bem bizarras, né? Olha, quando eu estava passando do seu lado aqui, o anjo me disse. Como assim, gente? Um anjo me disse? Desde quando o anjo usa alguém? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Lá em Apocalipse vai dizer que os anjos são co-servos conosco. Quem nos inspira através dos dons da inspiração, né? Línguas, profecia, revelação, essas coisas assim, é o Espírito Santo, queridos. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo que nos inspira. O Espírito Santo que inspira a igreja, o Espírito Santo que dá-nos a saber as coisas que ninguém sabe. Tudo é pelo Espírito Santo. Então é esse mover dele, que mané anjo. Eu fico olhando, gente, um negocinho que se aprende ali numa palestra teológica, uma palestra de Bíblia. Se aprende isso, esse cara na frente de igreja, que é esse tipo de bobagem. Além disso, além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. Com certeza, faz o culto que é só revelação. Não que Deus não revela, Deus faz qualquer coisa. Eu sou pentecostal, eu fui criado praticamente aos pés de um pastor que era usado em dom de interpretação de línguas. Às vezes o Senhor tomava ele assim, no final da mensagem assim, que ele estava pregando para falar com a igreja através do dom, e ficava ali mais 20, 30 minutos ali só na ministração de línguas, sendo interpretado pelos irmãos. Era a coisa mais linda do mundo. Então, dentro desse contexto, meu querido, nós temos que entender que Deus faz, mas isso não é o foco. Deus quer transformar a vida da pessoa. A palavra é o foco e tudo emerge da palavra. Não sai água se não tiver fonte. A fonte de tudo na igreja é a Bíblia. Qualquer coisa que você está tirando e não é a fonte bíblica, então é complicado isso, né? O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. 1 Timóteo 1, 3, 4. Aqui aprendemos que não podemos perder tempos com as querelas infrutíferas. Honestamente, eu não sei o que significa querelas infrutíferas. Mas, diante do contexto do texto, eu imagino que seja bizarrice, chocarrice, esse tipo de coisa.
O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade de intelecto, claro que não. Não é para eu ficar humilhando as pessoas, por exemplo, quando alguém fala na igreja, fulano é levita. Eu levita na Bíblia, porque é levita. Deixa de ser besta. Primeiro que nós estamos na igreja. Levita é uma palavra de templo, de judaísmo. Eu estou na igreja, estou no Brasil, estou no século XXI, não estou em tempos bíblicos. Ah, mas você não acabou de falar que a gente não pode ser contra os apóstolos? Pois é, os apóstolos não tinham nenhum compromisso com isso. Nem tinha levita na igreja apostólica. Lá é obreiros, lá é missionários, lá é evangelistas, lá são pessoas incumbidas com propósito, como diáconos, ministros. É isso que tem lá. Só que a igreja brasileira adotou essa palavra e na cabeça da igreja brasileira, levita é quem canta. Então, pronto. Qual o problema disso? Qual a dificuldade? Nós vamos ficar brigando com os outros, humilhando os outros. Eu vi um rapaz sendo humilhado uma vez dentro do elevador do prédio administrativo da minha igreja. Que misericórdia. Falei, Jesus amado. Eu baixei a cabeça e falei, Senhor, o que é isso? Não precisa disso tudo não, gente. Isso é vaidade. E aí fica, né? Eu não aguentei ver. Não aguento a coisa dessa. Não aguento essa falta de Bíblia. Bom, falta de Bíblia também é demonstrada por falta de misericórdia, né? O conhecimento da Escritura não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. A Sagrada Escritura enche-nos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos mantém acesas as chamas da Escritura para que não percamos o caminho. E isso é demonstrado através de fruto do Espírito, que inclui amor, misericórdia e outras coisas mais, querido. Terceiro tópico, a igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em 1 Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante de falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza desta sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a doutrina contra todo erro, toda oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse papel, não podemos mesmo não, irmãos. O que foi ensinado pelos apóstolos? Pronto, é isso, tem que mudar não. Eu estou vendo gente aí na internet postando, quem pode participar da ceia? Pode participar da ceia qualquer pessoa, porque o texto diz, analise, pois, o homem a si mesmo. Quem é melhor do que você para analisar você? Não, meu querido, quem pode participar não é qualquer pessoa. Quem pode participar da ceia do Senhor são os membros, e para ser membro da igreja do Senhor, eu passo pelo rito do batismo em águas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é Bíblia, meu querido, isso é o Evangelho de Cristo. Você mudar isso aqui, você está ensinando outro evangelho. E a palavra tem uma sentença para quem ensina outro evangelho. Maldito seja. Isso é muito sério. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Não é o crente que faz de conta, é alguém que fez o encontro com Cristo. É alguém que está crucificado com Cristo. Do contrário, nós vamos para o carnaval. O carnaval está vindo aí. Vou brincar de ser crente, para. Ou a gente é crente de verdade, ou vou para o mundo curtir o mundo, que é muito melhor. 1 Timóteo 1,5. 1000 vezes uma pessoa que sabe que está no mundo e está curtindo a vida mundana, de que é um falso cristão. Está perdendo as duas coisas, não curte nem a igreja na beleza dos seus mistérios, na beleza da revelação, da santidade, intimidade com Deus, e nem o mundo das suas imundícies. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões, gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática de amor com o coração puro e de uma fé não fingida, ou seja, o excesso de muita opinião, e opinião não dá garantia. Uma coisa é o que eu penso, uma coisa é o que você pensa, essas duas coisas têm um abismo enorme aqui entre nós dois chamado garantia. A Escritura não precisa da minha nem da sua opinião, porque ela mesma se sustenta e ela mesma é que dá a garantia de tudo que ela ensina. O fim do mandamento é o amor, 1 Timóteo 1,5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas.
E na Epístola Paulina, o combate nunca é contra as pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Ou seja, não estamos brigando contra o pecador, estamos brigando contra o pecado. Não estamos brigando contra o herege, estamos brigando contra as heresias. Tem que estar muito claro, uma coisa é o pecador, outra coisa é o pecado, uma coisa é heresia, outra coisa é o herege. Né? Tudo pode ser dito, o que muda é como deve ser dito. O como, irmãos, é que muda tudo. É que, inclusive, define qual será o resultado daquilo que você está dizendo. Se eu digo uma coisa maravilhosa, só que da forma errada, e até mesmo na hora errada, aquilo que é maravilhoso pode soar em desgraça na vida da pessoa. E ao invés de ajudá-la, pode destruí-la. E o contrário também é verdadeiro. Nesse caso, o zelo apostólico se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos profetas, aqui espírito é o idealismo, né, ou a ideologia, né, porque ele coloca entre aspas. Não é um espírito maligno que se aposta da pessoa e faz ela ser falso profeta, não, pelo amor de Deus. O zelo dos apóstolos que se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrassem na igreja. Neste caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Será que não? Será que um coração sujo pelo pecado não pode? Será? É curioso isso aqui, né? Não pode agir amorosamente. Eu conheço tanta gente que vive amorosamente e não gosta do evangelho, não curte igreja, não tá nem aí. Não sei. Essa parte aqui eu não sei se eu concordaria. É muito... Está aí, né? Pessoas que a gente fala, nossa, fulano é uma benção, só falta ser crente. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. Eu imagino aqui que não pode ver amorosamente no amor de Deus. Talvez seja isso que o autor está querendo dizer aqui, pelo que eu entendi. Ficou um pouco abstrato, né? No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência. Nem lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Fé não fingida é aquele que faz de conta, né? Está no mundo, está na igreja. É o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. 1 Timóteo 1,5. Conclusão, o autor vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã e por isso precisamos ser dedicados estudantes das Escrituras Sagradas a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para... Em Cristo, vivemos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino a fim de identificar a igreja do Senhor. Em suma, o autor vai dizer para nós que o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, o título dessa lição 11, é nada mais nada menos que a identidade da igreja. É isso que ele está dizendo. Resumindo, primeiro tópico, heterodoxia. Meu Deus do céu, está parecendo trava-língua isso aqui, né? E ortodoxia está ligado àquilo que é hetero, múltiplo ou diverso, orto, aquilo que é uno. É isso que ele trabalha no primeiro tópico. Segundo, a advertência para que lobos não traga outras coisas para o nosso meio. Coisas como legalismo, judaísmo, né, filosofias, perspectivas próprias e por aí vai. E no terceiro tópico ele diz que a igreja é o sustentáculo da verdade, é ela que sustenta a doutrina. Sim, porque é nela que habita o Espírito Santo. Beijo no coração, fique com Deus, se inscreva no meu canal, Deus abençoe, tchau.